Agora 7 horas e 14 minutos. Se lembra da situação lá na Câmara de Vereadores de Maringá, que convocaram uma sessão em plena véspera de Ano Novo, pós-Natal, para falar sobre aumento de salário? Olha, eles não analisaram o veto do prefeito Ulisses Maia e eles arquivaram, então, dessa forma, o projeto que previu o aumento dos salários dos vereadores, do próximo prefeito, de vice e também dos próximos secretários municipais. Os vereadores de Maringá não conseguiram discutir esse veto do prefeito na sessão extra que estava agendada para ontem de manhã. Isso aconteceu porque a decisão do prefeito ainda não tinha sido publicada no Diário Oficial do município, ou seja, os vereadores não poderiam analisar o veto sem que ele estivesse devidamente publicado. Com isso, o veto de Ulisses Maia fica valendo e os vencimentos do prefeito, de vice, secretários e vereadores não mudam de valor. Quem acompanhou a sessão extraordinária que aconteceu em Maringá foi a repórter Letícia Freitas. Ela conversou com o vereador Sidney Telles, que é o presidente da CCJ da Câmara, e também com moradores que acompanharam essa sessão. Vamos assistir essa reportagem. Você que está no rádio vai conseguir entender tudo também com o áudio e todas as descrições. Os vereadores de Maringá se reuniram hoje na Câmara para uma votação em regime de urgência. O Legislativo iria votar contra ou a favor do veto do prefeito Ulisses Maia sobre o aumento dos salários dos políticos a partir do ano que vem. O prefeito vetou e comunicou à Câmara dentro de 48 horas. Porém, o veto não foi publicado no Diário Oficial. Ou seja, ainda não estava acessível para conhecimento público e, por isso, a votação não aconteceu. Uma vez que nós não temos mais prazo útil para poder convocar neste ano e qualquer lei que altera salário só pode ter validade de um ano para o outro, não é certamente a lei perde sua função e aí os salários não são aumentados. Com a votação suspensa, o que fica válido é o veto do prefeito de Maringá, ou seja, não terá aumento dos salários. E isso ficará em vigor até os próximos 4 anos de mandatos do prefeito eleito. E esse assunto só pode ser novamente discutido aqui na Câmara dos Vereadores depois da próxima eleição. Logo depois do encerramento da sessão, a publicação foi feita. A Prefeitura anexou o documento no site do Diário Oficial. Por enquanto, nas ruas, a opinião sobre o aumento continua a mesma. Acho que não seria certo, né? Você é contra, então, o aumento? Sim. Um absurdo e te explico o porquê. Eu pedi um exame de vista faz 14 meses, saiu agora. Aí não tem dinheiro, simplesmente um exame de vista. Como tem dinheiro para aumentar vereadores se já aumentaram para 23? Eu acho uma vergonha, até porque o juiz determinou que é ilegal, né? Daí mesmo assim vai ter. Então eu acho uma vergonha, porque eu sou funcionária pública. Quanto vai aumentar o nosso salário é só o índice da inflação. Eles não são melhores do que a gente. Só lembrando, então, o projeto que foi vetado previu o reajuste do salário do prefeito de 33.900 para 37.500. Já de vice e secretários, os valores subiriam de 17.900 para 19.800. Aí, para os vereadores, esse texto previa um aumento de mais de 40%, 42%. Subiria de 11.700 para 16.700 a partir de 2025. A reportagem aqui trouxe o detalhe e as falas perfeitas. Quem mora na cidade é quem sente essa angústia e revolta de forma mais significativa. Um morador não consegue fazer um exame oftalmológico na cidade porque não tem ali recurso despendido pelo município para abarcar com esse exame. A funcionária pública não recebe reposição de salário com a frequência que deveria e quando recebe é só a reposição da inflação. Por que os vereadores de Maringá mereceriam um aumento em mais de 40%? Por que o prefeito, vice e os secretários mereceriam um aumento também significativo quando o resto da população carece até de recursos no atendimento básico da saúde? E aquela pergunta que a gente sempre faz por aqui quando pinta informação de salário de prefeito, de vice, de reajuste. Onde? Onde tem algum brasileiro nesse momento recebendo mais de R$35 mil de salário, que seria 37.500 o reajuste de prefeito? Quanto que você aí não tem que ralar dentro de uma empresa ou do seu negócio para conseguir tirar algo perto disso? Não é justo. E vocês, políticos, não estão em uma classe acima de ninguém. É a fala da moradora de Maringá, da servidora pública que falou por último, dizendo, olha, eles não são melhores do que a gente. E não são. Só que o que diferencia é que eles têm a autonomia de votar o próprio aumento. Mas como a gente sempre defende aqui no Jornal da Manhã,
povo na rua, pressão popular, cobrança pública, garante que eles fiquem pelo menos um pouco constrangidos a não dar esse aumentão, esse pacote de presente de final de ano. Que bom que o prefeito Ulisses Maia vetou e que bom que os vereadores, com algum constrangimento, entenderam que não valeria a pena seguir adiante com esse tipo de medida e possibilitaram ali que os salários ficassem em patamares já elevados. Vamos falar a verdade aqui. Um salário de vice-prefeito de R$ 17.900 não é um salário pequeno. Um salário de prefeito de R$ 33.900 não é um salário pequeno. Vereadores ganhando R$ 11.700 não é um salário pequeno. Então, ninguém ficou pobrezinho, ninguém está ali numa situação de penúria, Bia. Eles simplesmente deixaram de ter ali aquele trem da alegria. E volto a dizer, já passou da hora aqui no Brasil de a gente começar a organizar melhor essa questão dos salários de alguns políticos. Como disse a moradora, eles não são melhores do que a gente. Talvez se a gente atrelasse o aumento de salário deles a melhores índices na saúde, como o caso da fila de espera das questões oftalmológicas, se a gente atrelasse a fila das creches, se a gente ali conectasse a questão do aumento do que eles ganham ao desempenho do município nos aspectos econômicos, aí talvez a situação ficaria um pouco mais justa, ou então, Bia, que o aumento que fosse concedido aos demais servidores fosse o mesmo concedido a todos os outros políticos. Daí, talvez você conseguiria ter um pouco mais de equilíbrio e justiça. Mas nesse caso, prevaleceu o bom senso, vamos dizer assim. É o bom senso para eles, né, da classe política, que acabaram precisando ficar em silêncio para não passar uma vergonha